Bom dia, amados irmãos, sejam bem-vindos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos. Louvamos a Deus pelo privilégio, a oportunidade de poder servir ao Senhor, e vocês que vão assistir em seus lares, que possam também estar conectados com o coração aberto, desprendido, para adorar e bendizer o nome do nosso Senhor. Esse mês de junho é um mês especial para a Igreja Cristã Nova Vida, aqui em Lages. Estamos completando 17 anos, né? E estamos aqui para celebrar o nosso culto a Deus. Um pouco diferente dos demais anos, mas não vamos deixar de celebrar. Nós não estamos festejando. E qual a diferença que eu poderia dizer dessas duas palavras? Celebramos como um ato de louvor e gratidão ao nosso Deus pela oportunidade que temos de nos reunir neste lugar. Celebramos os irmãos que têm completado mais um ano de vida, celebramos a vida como uma expressão de gratidão e louvor a Deus que em todo tempo devemos adorar. Mas não estamos festejando, não há um espírito, um clima para festejar no sentido de fazer uma festa mesmo, porque temos vivido também dias difíceis, de perdas significativas, de irmãos, e esse é o nosso sentimento, de gratidão, engrandecendo, glorificando a Deus, reconhecendo o seu amor e o seu cuidado, mas não festejando no sentido de reunir e a gente fazer aquela festa com todos aqueles momentos de alegria, enfim, eu acredito que você deva ter entendido a nossa diferença. Celebramos a Deus. Aliás, abra sua Bíblia no Salmo 100, para que a gente celebre o Senhor com júbilo, engrandecendo e exaltando. O nosso gesto não é um gesto de repúdio, né, contra Deus de forma alguma. O fato de estarmos aqui essa manhã é um motivo para a gente agradecer o ar que nós respiramos. Deus tem nos dado um privilégio e uma oportunidade. Nós estamos aqui, né, diante de um processo. Mas chegará um momento em que Deus também vai recolher toda a sua igreja. Cada um ele tem um seu propósito. Mas se você hoje pôde estar aqui, celebre ao Senhor, engrandeça o teu santo nome, glorifique a tua presença, o exalte, bendiga, né? Dê ao Senhor o seu louvor. Salmo de número 100, fala exatamente, né, sobre essa entrada no templo. Qual o Espírito? E estamos aqui para apresentar a Deus um louvor incondicional, independente das circunstâncias. Adoramos, bendizemos e engrandecemos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Eu creio nisso. Amém, igreja? O Senhor é bom. Que nada, independente de circunstâncias, de notícias, venha abalar a nossa fé e a nossa certeza do caráter de quem Deus é, dos seus atributos. Porque o Senhor, ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Louvado seja Deus. Vamos orar e agradecer ao Pai por esse privilégio e a oportunidade de servi-lo. Meu Deus e meu Pai, agradecemos a Ti por entrar por essas portas e por estarmos aqui sendo acolhidos neste lugar, nessa casa de amabilidade, nesse espaço que ao longo desses 17 anos tem sido consagrado exatamente para isso, para o culto a Ti, para a adoração ao Teu nome, para bendizer e engrandecer o Senhor por aquilo que Tu és. Nós já temos o suficiente para agradecer, o fato de ter resgatado a nossa vida, porque estávamos em queda livre, num abismo profundo, e o Senhor nos resgatou, nos tirou de um tremendal de lama, firmou os nossos passos, pela Tua graça somos salvos,
Por isso aqui estamos para cultuar, engrandecer e celebrar o Teu santo nome e a Tua presença. Que o Senhor aceite a nossa oferta de adoração, o nosso louvor. Damos início aqui esse período desse mês de culto, bendizendo e engrandecendo o Teu santo nome. Que o Senhor se faça presente, Pai, recebendo os louvores que iremos entoar a Ti, falando aos nossos corações por intermédio da Tua palavra, abençoando cada um dos Seus filhos que tem preparado para ser o instrumento, profeta de Deus, em nossos dias, ó Pai, nesse período de celebração a Ti. Contamos assim com a presença do Teu Espírito, ó Pai, falando aos nossos corações e nos edificando. Assim agradecemos por entrar por essas portas e queremos cultuar, exaltar e bendizer o Seu santo nome. Amém e amém. Aqui eu vim para dizer. Aqui eu vim para dizer. Então diga, fale ao Senhor. Mais te conhecer. Esse é o anseio, o desejo da sua alma. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Pode falar novamente isso ao Senhor. Aqui Eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. Diga da sua sede, do seu anseio. A minha alma tem sede de ti. E se apresente a Ele. Ó Espírito Santo, Eu estou aqui. vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar. Peça, flui sobre mim, Senhor. Aleluia. Flui sobre mim, ministra o teu propósito. Por quê? O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, Vem, Espírito Santo, venha sobre nós. O meu coração, Tua presença nos conforta, a Tua presença nos consola, a Tua presença nos alegra. Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Glória a Deus. Bendita a Tua presença. Nossa alma anseia por Ti, Senhor. Nós precisamos e dependemos de Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Aliás, hoje, um ato de obediência, de rendição e de declarar a nossa total dependência, ligado à videira verdadeira, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então nós declaramos que nada podemos fazer
sem o Senhor, sem a tua presença. E por isso expressamos a nossa gratidão. Louvamos porque nós estávamos em trevas. Louvamos porque nós estávamos cativos. Louvamos porque nós estávamos aprisionados. Mas o Senhor nos resgatou. O Senhor veio, a luz do mundo veio até nós. O Senhor nos libertou do pecado, do cativeiro, e nos resgatou para viver uma nova vida com Cristo, com o Senhor. Ele pagou o preço para que eu e você estivéssemos aqui. Por isso assim vamos louvar o nome do Senhor, pois Ele nos uniu e nos fez família. Sei que foi pago um alto preço. Essa é a obra da redenção, igreja. Para que contigo Aleluia. eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Você estava nos planos de Deus. Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós, que nos via redimidos por seu sangue, combatendo um bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só oração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, nossos olhos estão em Cristo, igreja. Ele, o autor da nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Eu sei que foi pago. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, combatendo um bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Então cante, igreja, na força do Espírito Santo. Aleluia. Nós proclamamos aqui que pagaremos Um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar,
com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos na força do Espírito Santo. Oh, glória! Nós proclamamos aqui que pagaremos Um preço de sermos um só coração no Senhor, e por mais que as trevas brilhem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos. Glória a Deus, aleluia. Santo, bendita a tua presença, Jesus. Manifeste a sua alegria, a sua gratidão a Deus pela redenção, pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados, por nos fortalecer dia após dia. É a mão do Senhor que nos sustenta, igreja, é o Senhor que nos fortalece. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, meu Deus, maravilhoso és tu, e por isso engrandecemos o teu nome e celebramos a ti, Jesus. Obrigado, ó Pai, obrigado pela tua presença que nos conforta, que traz paz ao nosso coração, que nos alimenta nesse dia. Receba os louvores, receba, Senhor Deus, esses cânticos que apresentamos a ti, engrandecendo o teu santo nome. Amém e amém. Louvado seja Deus. Tem um aceno aí para o seu irmão, né? Antes de você se assentar, ainda não podemos nos cumprimentar, mas podemos dar um aceno. Glória a Deus, aleluia, amém. Só para orientar aí os introdutores, de banco a gente só tem disponível esse daqui, tá? Aí utilize as cadeiras caso chegarem assim famílias, né? Pra gente, o que nós fizemos? Quando se trata de família, pode sentar juntos, mas quando não for, para a gente respeitar o distanciamento e dar aí o intervalo, tá bom? Assim como temos os bancos de 3, de 4, se for da mesma casa, pode sentar. Então a gente só tem agora esse daqui, aí utiliza as cadeiras lá atrás. À noite é preciso que a gente também esteja bem atento a esse movimento, porque eu tenho pedido aos irmãos, e eu sou grato porque você veio, né? Eu tenho pedido àqueles que têm vindo pela manhã, que se coloque, né, nesse mesmo horário, e os que vão estar vindo logo mais à noite, para que todos possam, né, ter esse momento de cultuar e agradecer a Deus. Ainda não podemos, né, ter toda a ocupação dos bancos, e por isso estamos mantendo, né, essa questão do distanciamento. Obrigado pela sua presença, que veio para estar aqui conosco, celebrando culto a Deus, engrandecendo a tua presença. Como eu disse no início da nossa reunião, antes de lermos o Salmo, nós estamos celebrando porque em todo tempo devemos dar a Deus a honra, o louvor, engrandecer a Ele, exaltar o teu santo nome, porque como nós lemos, Deus é bom, mas não estamos num espírito festivo. Não há, durante todo esse período, né, onde foi se prolongando essa pandemia e a perda de muitos amigos, familiares, irmãos em Cristo, esse mês é um mês especial para nós, de celebração do aniversário da igreja, e a cada culto estaremos recebendo aos domingos,
é um pastor, a gente tem colocado como pastor desconhecido. Daqui a pouquinho, você que vai estar ouvindo aí em casa, vai ter a oportunidade de saber quem é o pastor do dia. Mas a mensagem, né, e o título da reflexão já foi assim divulgado com antecedência. Até mesmo porque eu sei que os irmãos conhecem tudo e você possa vir, independente de quem vai estar aqui, Deus vai estar falando, vai estar abençoando e edificando os nossos corações, né? O nosso coração. E vai ser um presente de Deus para nós, a vinda de cada um desses irmãos. Então nós estamos agradecendo a Deus pelo 17º aniversário da Igreja Cristã Nova Vida aqui em Lages, mas também sendo solidário aos familiares, aos amigos. Muitos irmãos também estão fazendo aniversário nesse mês de junho. Não deixe de dar os parabéns, como eu disse, de celebrar e agradecer pela vida do irmão, como nós estamos agradecendo pela existência dessa comunidade, da igreja aqui em Lages. Mas, sendo solidário, estamos também chorando com aqueles que choram. Temos colocado diante de Deus também a nossa tristeza em meio às perdas, né? Essa semana nós perdemos o nosso irmão, né? Nós perdemos até breve, porque ele, na verdade, ele pertence ao Senhor e nunca pertenceu a nós. Mas o jovem Marcos, né, caminhou conosco desde pequeno, vindo independente de um acompanhamento de família, né? Os seus pais não são cristãos, não caminham conosco, mas Marcos sempre ali envolvido na programação, sendo como adolescente, passando pelas águas, se batizando, passou por um processo difícil, aguardando um transplante, né, para fazer um transplante, surgiu no meio da pandemia, e foi bem sucedido todo o processo, mas durante alguns meses, né, ele vinha passando por uma rotina de internação, poucos dias para a retirada de uma massa que se acumulou no local da cirurgia e estava ali trazendo também uma infecção, foi removido, correu tudo bem, mas essa semana, um pouco de falta de ar, conversando com a médica que fez a cirurgia, achou por bem ir para o local onde foi feito o transplante, né, lá em Juiz de Fora, mas por um procedimento, segundo, né, o relato daquilo que a sua mãe, Dona Wanda, passou, ele teria que, acumulou, né, uma linguagem mais bruta falando, né, para a gente compreender, uma quantidade de líquido envolvendo o coração, foi para a CTI, para a sala depois de cirurgia, e ali teve uma parada cardíaca, não resistiu, aprove ao Senhor. Nós estamos em paz, porque sabemos, né, que ele se juntou a tantos irmãos, que já caminhou aqui conosco, e completaram a sua carreira, como outros jovens, e eu tenho certeza que esses dias eu pude dar ali um complemento às palavras da Degenane, acerca, né, do falecimento do Marcos, porque ela, com muita propriedade, como mãe, Reginaldo, como pai, sabe o que é você perder um filho jovem, a dor de ter que enterrar, porque não é o procedimento normal, natural, vamos dizer assim. O natural são que os filhos, né, venham velar e sepultar os seus pais. Mas ela, com muita propriedade, deixou ali uma palavra. E isso é muito importante, porque nós aprendemos a lidar com as adversidades, e Deus também nos usa, né, Dejanane, para consolar as outras pessoas. Então, nós estamos esse dia com um coração triste, mas gratos a Deus, porque sabemos que o nosso irmão descansa em paz, e um dia nós estaremos juntos, né, para aí sim fazer uma festa no céu, porque lá não haverá mais choro, não haverá tristeza, só alegria. Essa é a nossa expectativa, porque a palavra de Deus diz que a nossa esperança se resume às coisas daqui da terra, a transitoriedade daqui, as coisas daqui que são perecíveis. Nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, o que nós aguardamos está no céu. Enquanto estamos aqui, é preciso que a gente almeje e deseje viver, mesmo tendo dias que é difícil.
né? Tem dias que na nossa humanidade, na nossa fragilidade, nós pedimos até a morte. Mas se Deus tem nos permitido viver, é porque Ele tem propósito, né, com a nossa vida. Lembrando que nós estamos também num processo de lapidação, estamos sendo forjados, estamos sendo preparados. Antes de receber a coroa, tem a cruz. Carregamos a cruz. Primeiro vem a cruz, depois vem a coroa. Primeiro vem o sofrimento, mas depois vem a glória. Então, haverá um dia de grande glória, de grande alegria, de coroação. E enquanto estamos aqui, que Deus nos dê a graça de dar continuidade e prosseguir os nossos passos. Então, celebramos a Deus o nosso culto de gratidão, ainda que não estamos festejando, mas sendo solidário aos irmãos. César faleceu a sua irmã, e estaremos aqui também orando pela família do irmão. Então são dias difíceis, que é preciso que a gente esteja próximo, chorando com os que choram, né, dando o nosso ombro, a nossa presença, mesmo sabendo que nos faltam palavras. Só o Espírito Santo de fato pode trazer o alento, a paz ao coração. Então feche os seus olhos, vamos orar. Amado e poderoso Deus, em tudo nós damos graças e glórias a Ti. Reconhecemos que o Senhor é soberano, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Como nós lemos no Salmo, o Senhor é bom. Nós temos plena certeza da Sua bondade, da Sua fidelidade, do Seu amor. Mesmo que, enquanto aqui vivemos, temos momentos difíceis, de perdas, de tristezas, mas confiamos e cremos na Sua bondade. Externamos a Ti o nosso sentimento nesses dias de tristeza, como quem busca o consolo e o conforto. Como nós cantamos, nossa alma anseia por Ti. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, venha sobre nós. Oramos pela família do nosso irmão César, pela perda da irmã, que o Senhor traga o conforto, o consolo ao seu coração, assim como de todos nós, referente ao falecimento do nosso irmão Marcos. Toma diante de Ti o Senhor Edson e Dona Wanda, que são os pais de Marcos, seus irmãos, sobrinhos, aqueles que ali estiveram presentes e acompanharam a fé desse jovem. O seu testemunho, o seu desejo de viver e de servir a Ti. A nossa paz é que o nosso irmão se encontre em seus braços, glorificando, cantando louvores a Ti, não tendo mais o mesmo problema que o nosso, de sofrer e ter tristeza. Marcos agora é só alegria, e nós Te bendizemos por isso. Conforte o nosso coração, nos fortaleça, para que assim possamos prosseguir em nossa jornada, e que aquela semente, ó Deus, que ficou ali, presente na família do Marcos, venha, ó Deus, germinar e dar frutos, para que toda a sua casa também seja salva. É o que eu Te peço, ó Deus, no nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, louvado seja o nome do Senhor. Vamos expressar a Deus a nossa gratidão, através dos dízimos e das ofertas. Se você preparou o seu envelope e desejar trazer aqui à frente, né, agora nós temos já disponibilizado aí nos bancos. Quero agradecer aos irmãos também pela campanha do quilo, tem sido de grande importância. Temos conseguido suprir as necessidades de algumas famílias. Isso é fruto da sua fidelidade, você é responsável por isso. Então, se você trouxe o seu envelope e desejar trazer aqui à frente, você pode fazer isso neste momento. Depois nós estaremos orando, descendo. Amém, vamos agradecer. Pai amado, nós agradecemos, porque reconhecemos que o que nós temos, o que adquirimos, ainda que teve o esforço, a dedicação de hora de trabalho, o talento,
o empenho ao aprimorar a sua profissão, os estudos. Então nós não negamos o reconhecimento e o talento, o profissionalismo de cada um dos irmãos, mas nós sabemos que se o Senhor não desse saúde, que o Senhor não nos desse a capacidade de aprender, de absorver aquilo que ouvimos e aprendemos, não seríamos capazes de realizar a nossa atividade profissional. E por isso em tudo vemos a sua mão, em tudo vemos o seu agir, como o Deus provedor, sustentador, que abre as portas, viabiliza os meios, e ao receber, ó Pai, o nosso ordenado, temos a alegria de expressar a nossa gratidão por tudo aquilo que recebemos, não pagando por aquilo que recebemos, mas sendo grato, ofertando, louvando e colocando a nossa vida financeira nas suas mãos, para que o Senhor nos dê sabedoria, para que sejamos prudentes, também, ó Deus, no gerenciamento de nossa fonte de renda. E da mesma forma, acerca das entradas que chegam na sua casa nesse dia, porque deixam de ser cédulas, dinheiro passa a ser a fidelidade, e assim precisamos também tratar como um tesouro da sua casa, nós que administramos e temos a responsabilidade de conduzir a igreja, que sejamos fiel a Ti, que sejamos, ó Deus, responsável diante da boa fé de uma congregação, de um povo que é generoso, e possamos agir com responsabilidade, prudência, e saber aplicar cada centavo que entra nessa casa. Obrigado a Deus pela generosidade na campanha do quilo, que tem sido também de grande importância para abençoarmos as famílias que têm necessitado da nossa ajuda, do nosso socorro. Entregamos as ofertas missionárias, porque nesse primeiro domingo de ceia, de comunhão, como exemplo daquele que tudo fez por nós, procuramos nos empenhar da melhor forma para abençoar também a obra missionária, fazendo com que o seu evangelho alcance outras vidas, lugares onde talvez esse não foi o meu chamado, o chamado daqueles que aqui estão presentes, mas o toque no coração daqueles irmãos que atenderam, precisam também de serem ajudados com as nossas orações e o nosso envolvimento financeiro. Que assim seja sobre a vida do Mateus Luan, da sua esposa Ruth, da sua filha Késia, Senhor, que nós temos tido a alegria de abençoar. Portanto, assim oramos e entregamos essas entradas a Ti, em nome do Senhor, amém e amém. Louvado seja Deus, aleluia. Nas noites de terça-feira, nós começamos, nessa agora, né, dia 1º, serão 5 terças de oração pela família. Nosso lema tem sido foque em casa, não é fique em casa não, foque em casa. Há tempo para todas as coisas, há momentos como uma medida de prevenção, é importante, certas orientações que nós recebemos e é válido. Mas a ideia do foco em casa é orar pela sua casa, é orar pela sua família. Então você que tem tido a oportunidade, essa terça foi abençoada com a graça de Deus, muitos puderam vir e semana que vem estaremos aí de novo para dar continuidade. Ou seja, daqui a 2 dias, né? Aliás, já é essa semana, porque hoje é o primeiro dia da semana, domingo, aqui a gente conta só o dia útil, né? A gente tem o hábito de contar só segunda-feira como o dia que a gente está ali trabalhando, mas essa semana, na terça-feira, nós vamos dar continuidade a essa série, orando pela família, ainda que essa terça que tem ceia também seja um pouco diferente, mas estaremos orando pela sua família, intercedendo pelo seu lar, pela sua casa. Domingo, nós estaremos recebendo alguns pastores, e hoje o pastor que até aqui era desconhecido, nós vamos revelar, mas se trata, né, de um jovem pastor que muito nos alegra, porque é cria da casa, é importante a gente, né, investir no celeiro. Falava isso uma palavra após, né, realizar lá o sepultamento do Marcos, a importância do trabalho da escola bíblica infantil, né? E o pastor que vai nos pregar é fruto também de um trabalho de escola bíblica infantil, que pegou toda a sua trajetória, recebendo as instruções. Hoje ele é pastor da Igreja Cristã Nova Vida em Volta Redonda. Eu quero então agradecer, porque ele atendeu o convite, se disponibilizou para vir e nos abençoar
nesse período de celebração a Deus do aniversário. Pastor Maico, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a igreja. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Sempre chego a essa casa na fé com bastante alegria. Agradecer ao pastor Alain a confiança de sempre. E me uno aos irmãos nesses múltiplos sentimentos que tomam essa oportunidade, né? Onde me solidarizo com as perdas e com o luto, com a dor das famílias, mas também com esse tempo de celebração pelos 17 anos da igreja aqui em Lages. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê graça nesse tempo de ministração. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com a igreja nessa manhã, que coloquei como título Ajustando o Foco. Convido os amados a abrirem as suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4. Se você pudesse colocar de pé para essa leitura. 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler do 16 ao 18. Você que encontrou, diga amém. Ok. Eu uso uma versão que é a NVI, eu não sei se é a mesma que você tem aí, porém, acompanhe na versão que você tem, diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Tem aqui uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos dê entendimento e conhecimento nesses minutos que passaremos meditando na Tua palavra. Em particular, ó Deus, eu te peço, usa a minha vida, me capacita para transmitir ao Teu povo e à Tua igreja as verdades aqui contidas, de maneira que nós todos sejamos edificados pelo agir do Teu Santo Espírito. Sê conosco nesse tempo, Senhor, e ministra em nossos corações e mentes. É o que nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Nós temos aqui diante de nós uma carta do apóstolo Paulo, e ele foi certamente um dos mais implacáveis perseguidores da igreja do seu tempo. Ele respirava ameaças contra os cristãos de sua época, antes, obviamente, da sua conversão. Ele foi aquele que não poupou esforços num dado momento para poder arrancar cruelmente ou consentir na morte de muitos irmãos do tempo que ele viveu. Porém, depois de sua conversão, ele é então dirigido pelo poder do próprio Espírito para ser um defensor do Evangelho. Cristo, como o pastor Alain disse ainda há pouco aqui, por sua graça, derramou na vida de Paulo, então, a transformação, porque Paulo mesmo não buscava a Cristo. Ele era um perseguidor daqueles que andavam com Cristo. Mas Cristo buscou Paulo. Cristo transformou a vida de Paulo. Cristo capacitou a vida de Paulo e comissionou, fazendo dele um ministro da nova aliança. E aquele que anteriormente era um destruidor de cristãos e da igreja, que assolava tanto, agora se torna um dos principais representantes da fé. E esse homem que é levantado, então, por Deus, ele anda por vários lugares, e agora não mais impondo terríveis sofrimentos para os seguidores de Cristo, para os discípulos do Senhor, mas agora ele está formando novos discípulos de Cristo. E dentro de toda essa expectativa nós vemos, primeiro, a misericórdia de Jesus Cristo, de Deus, na vida desse homem. E depois nós vemos, através da vida dele, um serviço do Espírito Santo na vida de tantos outros que foram alcançados pela graça do Senhor.
E é interessante a gente olhar que o apóstolo Paulo, ele foi aquele que teve o prazer, essa palavra é meio paradoxal, né, de sofrer pelo evangelho. Aquele que provocou tanto sofrimento, agora estava sofrendo na própria pele os sofrimentos por defender a causa da fé em Cristo Jesus. Sua Bíblia ficou aberta? No versículo 1 desse capítulo, só um. 2 Coríntios 4:1 diz assim, ó: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. O apóstolo Paulo está falando sobre não desanimar. E ele diz, por causa da misericórdia de Deus que me concedeu esse serviço, esse ministério. Paulo olha para o serviço que Deus está desempenhando por meio da sua vida e diz, pela misericórdia de Deus eu recebi esse chamado, esse ministério, esse serviço. E por isso eu não desanimo. Percebeu? Você está percebendo onde Paulo tinha os olhos fixos? Não era necessariamente no serviço em si, mas para quem aquele serviço estava sendo desenvolvido. Tinha um povo de um lado, que era importante, mas tinha o Senhor da obra que havia comissionado Paulo. E ele olha a grandeza daquilo tudo e se vê como um intermediário de pequeníssimo valor e diz, eu sei que Deus sequer precisa de mim, porque a palavra foi misericórdia. Ou seja, Deus, não sei se você sabe bem o que significa misericórdia, mas Deus se compadeceu da miséria do coração, córdia, né? Miséria do coração de Paulo, e deu a ele a honra de servir ao Senhor naquele serviço. Então, ele sentindo este privilégio que está diante dele, ele diz, por isso eu não desanimo. E é importante a gente olhar para isso, irmãos, porque provavelmente, pelo menos na minha opinião, Paulo tinha muitas razões para perder o ânimo. Paulo certamente poderia ter ficado muitíssimo desencorajado diante de tudo o que estava diante dele. Não é fadiga espiritual ou cansaço físico, mas ele poderia ter ficado completamente prostrado. Mas Paulo sabia que o Evangelho era a melhor notícia que estava ecoando no mundo, no seu tempo, e ele estava tendo o privilégio de ser aquele que fazia eco para que esse Evangelho pudesse ir cada vez mais longe. Embora a resistência fosse uma realidade, embora a oposição do mal e de tantos outros inimigos fosse uma realidade, embora a própria carne se levantasse muitas vezes, ele sabia que tudo aquilo que ele estava enfrentando não se comparava com algo muito mais precioso e maior que Deus havia reservado para os seus. E é interessante ler que o apóstolo Paulo está falando que tudo aquilo que ele passou era leve. E eu fico me perguntando, quando o apóstolo Paulo usa a expressão leve, aí eu vou só falar uma listinha para você aqui, ó. Paulo foi perseguido, rejeitado, abandonado, teve oposição, apedrejado, açoitado. Ele passou pela prisão algumas vezes, acusado, passou por naufrágio. Uma serpente, uma víbora o picou e ele não morreu. E dentre outras coisas. Venceu a morte uma série de vezes. Mas, num dado momento, ele foi decapitado e perdeu a sua vida. E diante de tudo isso ele diz, tudo isso que eu passei foi leve. E parece que o apóstolo Paulo está usando uma palavra que nos confunde. Mas na verdade, irmãos, assim como o apóstolo Paulo, acontece comigo e com você. É a chamada lei da referência. O que é que nós temos em mente quando a gente diz que alguma coisa é boa ou ruim? O que é que a gente tem em mente quando a gente diz que alguma coisa é pesado ou leve? Para alguém que de repente está acostumado a botar um saco de cimento na cabeça
e levar de boa, essa pessoa pegar uma bolsa com 5 quilos de arroz e vai dizer, isso aqui está leve. Mas para alguém que não tem o mesmo hábito, nem mesmo preparo, pode ser que aqueles 5 quilos de arroz saindo do mercado pareça uma tonelada, à medida com que você vai caminhando. Assim como alguém que decide fazer exercício físico e vai para uma academia, e aí você vê aquelas pessoas que já estão com maior resistência, mais tempo ali, e aí você vê aquela pessoa levantando pesos, e você olha para aquilo e diz, bem, para mim aquilo não dá. Por que que não dá? Porque você sabe o seu limite, você tem uma referência. O apóstolo Paulo está nos levando a refletir exatamente sobre isso. Ele diz assim, a grande dificuldade da nossa vida como um todo é que muitas vezes a nossa referência está distorcida, ou ela foi posta no lugar errado. Se Paulo olhasse para os outros irmãos que não estavam sofrendo nada, ele diria, estou sofrendo muito. Não é? Se ele olhasse para alguém que tinha muitos recursos, ele diria, eu não tenho nada, eu sou pobre, eu tinha tudo, abri mão, olha só o que eu tenho agora, estou na prisão, estou pedindo meus livros e uma capa que eu estou com frio, para o meu discípulo trazer para mim. Se a referência dele fosse alguém que tinha muito mais do que ele, provavelmente o seu coração estaria em condições difíceis aqui. Mas o apóstolo Paulo olha para toda essa cena e ele diz, não, esses sofrimentos são leves. Ou seja, embora ele tivesse muitas preocupações, embora o coração dele tivesse movido com tantas coisas, ele não desistiu de fazer o que foi chamado para fazer. E nesses versículos que a gente leu, versículos 16 a 18, ele já havia feito um discurso, e aí eu te encorajo depois a ler todo o capítulo 4, e aqui, no versículo 16, ele repete a frase lá do versículo 1, ele diz, por isso não desanimamos. Essa expressão, ele reitera tudo aquilo, ele tinha falado no versículo 1, ele dá todo um argumento, e agora no versículo 16 ele diz, por isso não desanimamos. Ele diz assim, porque eu sei que embora exteriormente eu sofra com todas essas coisas, interiormente eu estou sendo capacitado pelo poder do Espírito Santo. Ele tinha a referência correta. Paulo, então, usa nesses 3 versículos 3 contrastes que eu quero ver com você. Olha aí o versículo 16 de novo. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Olha para mim, o primeiro contraste que ele está usando aqui. O corpo fraco, mas o espírito renovado. Uma oposição que cada um de nós deverá viver ao longo de toda a trajetória de vida. Irmãos, o nosso homem exterior, o nosso ser humano biológico, físico, certamente sofre com a ação do tempo, com as lutas, com as dores, com as enfermidades e com tantas outras coisas. A nossa mente também sofre as influências, mas o nosso homem interior, que é o nosso espírito, estando em Cristo Jesus, firmado no Senhor, ele recebe cada vez mais capacitação à medida que nós nos aproximamos de Deus. Quanto mais nós nos relacionamos com o nosso Deus, mais essa medida da vida de Deus se mistura com a nossa vida. Talvez seja difícil compreender essa verdade quando nós não estamos no caminho. Mas estando no caminho de Cristo, nós entendemos que andar com Cristo é misturar a nossa vida com a dele. Só que nessa equação, a vida de Deus transforma a nossa, mas a nossa não transforma a dele. Nós é que somos edificados e transformados nesse caminho. O corpo fica cansado. A mente também sofre os mesmos efeitos. E eu já tinha talvez meses, que eu não via alguns dos irmãos aqui dessa igreja. E ao vê-los, eu comecei a perceber que alguns já estão com um pouco mais de grisalho no cabelo,
né, umas rugas que eu não tinha percebido antes, agora eu estou percebendo de alguns. Né, outros estão ficando com pouca telha, como eu também estou. Né? E tudo isso é a ação do tempo sobre nós. Embora o nosso Deus não esteja preso a essa equação de tempo, nós estamos diante disso. A gente vive e sofre os efeitos, as influências do tempo sobre nós, mas o nosso espírito não sofre os mesmos efeitos do tempo. O nosso corpo, ele sim, recebe esses efeitos, mas o espírito, ele pode, dependendo da maneira com que a nossa vida está sendo conduzida, estar se tornando cada vez mais maduro, mais forte e renovado, ou não. Essa equação acontece na medida em que a gente se dirige para a vida com Cristo, então somos aperfeiçoados nesse relacionamento. É um relacionamento onde a parte forte da aliança, que é o nosso Deus, traduz em nós verdades eternas, que não servem apenas para esse corpo que é perecível, mas servem para uma vida imperecível, que nós viveremos no porvir eternamente com Ele. Cada fio branco, cada ruga, ou cada fio que cai, né? É a expressão da nossa finitude. Por pior que seja, irmãos, a dor que nós passamos ao ver alguém que se vai, aquela realidade não é uma realidade apenas e exclusivamente daquela pessoa, mas é a realidade humana, minha e sua. Embora alguém em condições de sanidade não passa os seus dias pensando na morte. Nós queremos viver, como bem foi falado aqui. Mas é bem verdade que quando nós temos essa referência, o nosso olhar muda. Alguém que recebe uma notícia de que tem uma doença que aparentemente é incurável ou que os tratamentos ainda estão muito iniciais, aquela pessoa toma um baque ou não. Qualquer um de nós. Nós sofremos o impacto daquela notícia porque a primeira coisa que sobe à mente é: eu vou morrer. E na maioria das vezes essa notícia impacta a pessoa para a mudança. Alguns se deprimem, alguns se enclausuram e outros tantos fazem o oposto. Começam a lutar cada vez mais desejando viver. E a pergunta é, diante da notícia da nossa finitude, de que essa vida aqui se encerra, de que na verdade a nossa pátria é celestial, o lugar eterno não é Paracambi. Diante dessa notícia do Evangelho, como nós temos conduzido a nossa vida? Nós não sabemos quantos anos de vida nós teremos aqui nessa terra. Mas nós sabemos que na eternidade não existe esse tempo, mas que está reservado para os fiéis, para os santos, para aqueles que então têm vestiduras brancas. E se essa verdade não comover o nosso coração, não nos marcar profundamente, nós passaremos tempo de religiosidade dentro de uma comunidade de fé. Quando, na verdade, o convite bíblico é para que nós tenhamos um relacionamento com o Senhor da seara. Ah, pastor, mas está muito difícil sem abraçar. Eu concordo. Eu concordo. Eu me solidarizo com esse sentimento. Pastor, mas está muito difícil a gente ter que se afastar dos nossos irmãos, da família e tantos. Eu concordo com você. Mas certamente essa não é a pior tragédia que pode acontecer a alguém. A pior das tragédias é estar perto das pessoas, estar junto de alguém, estar até dentro de uma comunidade de fé, mas viver uma vida afastada do Senhor Jesus. Essa é a pior das tragédias. Essa é a pior das notícias. Porque alguém pode passar 30, 50 anos numa igreja e, no fim das contas, não ter tido uma vida com Cristo. E o convite aqui do apóstolo Paulo é dizer assim: não olhe para a sua finitude, não olhe para o seu corpo que se desgasta, porque se o seu foco estiver nisso, você vai se desanimar.
se você começar a olhar todas as mazelas que estão ao nosso redor, certamente você sentirá o baque dessa notícia. Irmãos, não há fraqueza na nossa alma quando ela está firmada em Cristo Jesus. Não tem ruga no espírito. Outro dia eu fui perguntado por uma pessoa, e eu vou dizer de pronto que eu disse não sei, tá? Me perguntaram assim, a pessoa olhando para si mesma, né, fez assim com as mãos, mostrando o corpo dela para mim, perguntou assim, pastor, lá no céu eu vou ficar assim? Ela já estava bem idosa, né? Aí eu disse, por que você está me perguntando isso? Ah, porque eu queria chegar lá no céu novinho. Olha só, eu não tinha isso aqui quando era jovem, não, mostrou as marcas de expressão. Olha aqui, olha só como é que está meu cabelo. Começou a mostrar o cabelo para mim, eu falei, olha, irmão, eu confesso para você que eu não sei. Não sei como é que vai ser, não. Você me fez uma pergunta aí que eu não sei te responder. Mas deixa eu te dizer, lá não tem choro, lá não tem dor, lá não entra traça nem ferrugem, lá a gente não perde nada, o pecado não está lá. Irmãos, lá só tem alegria. E é isso que deve nos encorajar. E aquela pessoa se deu por satisfeita, mesmo diante do meu não sei, né? Irmãos, a finitude está aqui nesse corpo de carne, essa carne de vergonha. Porém, o apóstolo Paulo está dizendo assim, enquanto o homem exterior se corrompe, o nosso homem interior, em Cristo Jesus, se renova. Queridos, a nossa vida bem firmada no Senhor, escondida no abrigo do Altíssimo, recebe renovo do alto. O renovo que a gente precisa, amados, não está naquilo que a gente faz exteriormente, embora tenha o seu lugar, embora tenha o seu valor. Mas é quanto o nosso coração, o nosso íntimo, a nossa vida está bem firmada no Senhor Jesus. Porque, embora alguém pode ganhar idade cronológica, pode ficar velho e ainda assim ser imaturo. Isso falando de forma geral. Você vê hoje jovens com 35, 40 anos dentro da casa dos pais jogando videogame ainda. Não construíram nada na sua própria história de vida, falando particularmente como seres humanos. O que assusta e assombra a sociedade de hoje nas estatísticas. Mas falando do reino espiritual, pode acontecer a mesma coisa. Nós podemos ter maturidade cronológica, ser velho de idade e ainda assim ser imaturo na fé. É possível que alguém esteja anos na caminhada na igreja, mas ainda engatinhe na vida com Cristo. E por isso, o convite aqui da palavra do Senhor é: não permita-se ir muito longe nessa caminhada infantil, mas saiba que, embora haja essa deterioração do corpo físico, quem se aproxima de Deus é renovado por Ele. Quanto mais buscamos ao Senhor, mais caminhamos em direção à vida com Ele. Tem um comentarista bíblico que disse assim: os mesmos sofrimentos que podem debilitar o corpo do homem, podem fortalecer a sua alma, de acordo com como ele olha a sua experiência. Alguém olha para os seus problemas, para as suas dores, para os seus pesares, e diz: o que foi que eu fiz para merecer isso? E outro olha para aquilo tudo e diz: Senhor, capacita-me a vencer tudo isso que está diante de mim. Como você tem colocado o seu olhar? Qual tem sido a referência do teu coração e da tua mente? Segundo contraste, está no versículo 17. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Até aqui. Segundo contraste, o nosso presente pode ser doloroso, mas o futuro em Cristo, glorioso. E aqui está o âmago do nosso olhar. Olhar para o hoje, para as aflições contínuas, pesadas, como algo que se resume a esse tempo em que a gente passa nessa terra. As tribulações do presente estão tirando de muitos a esperança do porvir.
Quantos irmãos nossos estão ficando pelo caminho? Quantas pessoas que nós temos em estima, que amamos, têm desistido da fé, diante da turbulência, do mar revolto, das dores da vida. Eu conheço uma série de jovens, amigos inclusive, que em dado momento da vida foram assolados por alguma situação adversa, e então entraram num mar de angústia e de desgosto, de tal maneira que desistiram da caminhada na fé. Porém, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que embora saibamos que aqui há choro, dor, lamento, nós sabemos também que na eternidade o que nos espera é o exato oposto. Uma tribulação que alguém passa, que você passa, que eu passo, não necessariamente significa o fim. E aí eu volto a uma ilustração antiga, talvez eu já tenha contado aqui, de um homem que está entrevistando um médico e pergunta a ele a respeito das suas expectativas de vida, um médico já conceituado, que já havia feito a sua carreira como um todo. E aí naquela entrevista ele é perguntado como é que tinha sido a história da sua vida. E ele narra toda a história da vida. Ele começa assim: mas eu sonhava em ser médico. E eu estudei muito para poder passar numa faculdade de referência. E aí o entrevistador pergunta: e depois? Aí ele diz: depois que eu passei, eu me empenhei lá dentro, não deixei uma matéria sequer para trás, eu passei em todas, com louvor. E depois? Ele diz: e depois eu escolhi uma residência para fazer, e fiquei mais uns anos ali naquela residência. E aí perguntado: e depois? Ele diz: depois eu fui para um hospital que eu desejava, até que eu pudesse construir um ambiente para mim, o meu próprio consultório. E depois? Ele diz: e depois eu consegui o meu consultório, comprei o meu primeiro carro, e eu disse: agora eu estou pronto para casar. Aí o entrevistador perguntou: e depois? Ele disse: arrumei uma bela moça, uma bela jovem, nos casamos, começamos a fazer planos, nós viajamos, tivemos 2 filhos. E aí foi perguntado: e depois? E depois nós começamos a conquistar coisas, porque eu comecei a gerenciar o meu dinheiro, e então nós conseguimos uma casa de praia, eu troquei o meu carro algumas vezes, comprei um barco. E depois? Depois eu paguei a faculdade dos meus 2 filhos, os 2 são médicos. E depois? Ele disse: depois eu falei: agora é só curtir a vida até aposentar. E aí ele perguntou: já é aposentado? Ele: sim. E agora? E agora eu quero curtir com a minha velhinha, eu quero passear um bocado. Agora eu vou deixar meus filhos aí, usufruindo, e eu quero curtir a minha vida. E ele foi perguntado: e depois? Ele disse: e depois eu vou passar os dias ao lado dela até que a morte chegue. E ele foi perguntado: e depois? E ele ficou em silêncio. Sabe por que ele ficou em silêncio? Porque ele planejou toda a vida, toda a sua história, cada trajeto, tendo como alvo, como foco, a vida aqui, que é boa, que é importante, que é saudável, que tem o seu valor e que deve ser usufruída. Mas ele não fez planos para o depois. Talvez ele nem cresce que havia esse depois. É possível que ele tivesse imaginado que a vida se resumia nisso que nós passamos aqui. Diante dessa ilustração, eu pergunto para você: e depois? Até onde vão os seus planos? Como que o seu coração tem projetado a sua vida? Apenas para aquilo que nós passamos aqui nesse tempo, esse breve tempo? Que importa, tá, irmãos? Faça planos, sonhe, viaje, faça o que você puder fazer. Mas não resuma a sua vida nesse tempo presente, ou seja, tanto um extremo quanto o outro são perigosos. Alguém que olha para as dores e então, por isso, abandona a caminhada, ou aquele que usufrui de tudo aquilo que é bom e não entra na caminhada com Cristo, também corre o mesmo risco. E qual é o risco? O risco de viver aqui
todas as benesses ou todas as tribulações e não usufruir daquilo que realmente é o reservado para nós. É a vida com Deus ou a vida sem Deus. A vida eterna é uma realidade. A vida eterna é uma realidade. Só que ela é uma realidade para alguns com Deus e para outros sem Deus. Mas esse pequeno tempo em que a gente passa aqui faz diferença no todo. Interfere nesse resultado final. Porém, o apóstolo Paulo está dizendo que tudo aquilo que ele passou aqui, no tempo presente, era uma tribulação leve e momentânea. Você não precisa abrir, mas você provavelmente conhece esse versículo que eu vou ler aqui. Está em Romanos 8, é o próprio apóstolo Paulo escrevendo, versículo 18. Ele disse assim, ó: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Você percebeu onde estava o olhar do apóstolo Paulo? Ele estava com o olho fixo na eternidade. Pastor, você está dizendo com isso que ele não se entristecia, que ele não sofria, que ele não sentia dor, que ele estava imune a tudo isso? De maneira alguma, irmãos. O que eu estou dizendo para você é que, embora tudo isso assolasse a vida daquele irmão nosso, ele deixa esse testemunho e exemplo. Ele sentiu na pele todas as dores, todas as tribulações, porém, ele não foi abatido de tal maneira que ficasse prostrado diante de todas essas circunstâncias e situações. O presente pode ser doloroso, mas o futuro é glorioso. O crente, irmão e irmã, é aquele que tem os pés na terra, mas a mente no céu. Nós vivemos o tempo presente na expectativa do tempo vindouro, porque se nós olharmos apenas para o que vivemos aqui, certamente seremos os mais miseráveis de todos os homens. Terceiro e último contraste, versículo 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O terceiro contraste foi coisas visíveis e temporais e coisas invisíveis e eternas. Paulo está dizendo, não podemos viver a partir daquilo que os nossos olhos de carne veem. Se você sabe bem a definição bíblica de fé, você sabe que fé é a expectativa ou a esperança daquilo que a gente não vê ainda com esses olhos. Isso é fé, é a definição básica de fé. Então o apóstolo Paulo está afirmando o quê? Que a vida do crente, ela precisa ser firmada na fé que tem em Cristo Jesus. E se nós temos essa certeza de que a nossa cidade eterna é algo que olho nenhum viu, que mente nenhuma concebeu, mas que está reservada para aqueles que amam ao Senhor. E também, se nós reconhecemos, como o apóstolo Paulo diz aqui, que nós estamos como que num vaso de barro, e ele diz isso nesse capítulo 4, ele fala que tem um tesouro dentro de um vaso de barro. Está dentro do argumento que ele usou aí. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, isso aqui quebra, ó. Isso aqui é perecível, isso aqui é frágil. O que importa é o que está dentro desse vaso de barro. Ele diz, é a presença santa do Espírito em nós que nos capacita, que nos faz de fato valorosos, porque a nossa natureza caída nos afastou do Criador, por causa do pecado. Embora, mesmo antes do pecado, nós já éramos formados de barro. O homem foi feito do pó da terra. E a gente às vezes nutre essa sensação de que nós somos invencíveis, imbatíveis, e que nada acontece com a gente. É interessante como é que a gente tem essa sensação, né? A gente acha que só vai acontecer o problema na casa do lado. É no vizinho da esquina de lá. A gente não acha que vai acontecer com a gente nada. Porém, amados, a nossa fragilidade, a nossa finitude, ela grita contra a gente dizendo, ei, esse tempo vai passar.
Ei, você está ainda dentro de um casulo, é um vaso de barro. A eternidade é depois. E nós precisamos viver o hoje à luz da eternidade. Porque alguém que se apega às glórias desse mundo, aquilo que o olho pode ver, está na verdade se enganando e está vivendo aquém daquilo que deveria. Nós somos forasteiros e peregrinos aqui, diz a própria palavra do Senhor. E como eu disse, o cristão precisa ter os pés na terra, mas o coração no céu. Se essa for a verdade que move a minha vida e a tua vida, nós vamos nos assemelhar a alguns homens do passado, descritos na Bíblia. Eu vou citar só dois. O primeiro deles é Abraão. Você não precisa abrir, não, mas esse texto está em Hebreus 11, exatamente no capítulo que fala de fé. Quando começa a falar da galeria ali dos heróis da fé, no versículo 9 e 10 de Hebreus 11, diz assim, ó: pela fé, Abraão peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, e cujo arquiteto e edificador é Deus. Quando o escritor bíblico está aqui enaltecendo a fé de Abraão, está dizendo assim, sabe por que Abraão, embora tivesse muito, não se apegou ao muito que ele tinha? Porque ele não esperava daquelas tendas, ele não esperava dos seus rebanhos, mais do que ele esperava do arquiteto e fundador da cidade eterna. E o segundo exemplo é o exemplo de Moisés, também está em Hebreus 11, falando também sobre os heróis da fé. Versículo 27 diz assim: pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Mesma verdade. Olhos fixos em Deus. Coração firmado no Senhor. Citando o Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o meu socorro? O salmista responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe o que estava acontecendo com o salmista? A igreja ficava, a tenda ainda, né? Ou o templo, ficava no Monte Sião, no alto. Enquanto peregrinavam, eles olhavam com expectativa, querendo chegar lá na igreja. Ele diz, eleva os meus olhos para o monte. Que monte? O monte onde estava a igreja. E ele pergunta, de onde me virá o meu socorro? E agora, o que acontece com o olhar do salmista? Ele passa do monte da igreja, você percebe isso? E vai para onde? Para mais alto, né? Sei que geograficamente isso não significa muito, mas para a gente aqui importa. Ele olha para o alto e diz, não, mas o meu socorro não está necessariamente na igreja, mas no Deus do povo, que está lá naquele lugar, o Deus da igreja. Amado irmão, irmã, você que me ouve, você que me vê, você que acompanha esse tempo de reflexão bíblica, eu te faço uma pergunta, como anda o teu foco? Onde está o teu olhar? Qual a referência do teu coração? A Bíblia diz para a gente não remover os marcos antigos. Sabe o que significa isso? Aquilo que já foi firmado, que já tem base, já tem edificação, é para ser construído em cima. Não é para ser movido, não é para ser retirado. Nós precisamos fixar o nosso olhar no Senhor. Nós precisamos olhar para o nosso Deus, porque em Deus há contentamento em meio à dor. Em Deus há encorajamento em meio a más notícias. Em Deus há alegria em meio a tanta tristeza. Porque só o nosso Senhor é rico em tais coisas, e só Ele pode suprir os nossos corações e mentes. Que nós fixemos o nosso olhar, a nossa mente, o nosso coração
no Senhor, o nosso Deus. Eu vou encerrar com um versículo que o pastor Alain, inclusive, citou aqui. 1 Coríntios 15, 19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo faça na tua vida e na minha vida essa palavra frutificar para a glória dele e para o nosso bem. Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade, pastor Alain. Queria orar com os irmãos aqui. Posso? Com a permissão do pastor? Se puder fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra que foi anunciada a nós. Diante das minhas muitas insuficiências e fragilidades, Senhor, eu quero suplicar ao teu Santo Espírito que aplique essas verdades no coração desses irmãos e irmãs e que ministre de acordo com cada um, com cada necessidade, para que todos possam ser edificados pelo poder da tua palavra e a ministração do teu Santo Espírito. Clamamos assim ao Senhor, gratos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, expressando a nossa gratidão, pela vida do pastor Maico, que pôde vir nos abençoar nesse dia, onde damos início, à nossa celebração pelo aniversário da igreja. Quero deixar aqui uma singela lembrança para você depois curtir e também para sua esposa Gabriela. E eu peço à igreja que estenda suas mãos para nós orarmos e agradecer pela vida do nosso irmão e pastor. Amado e poderoso Deus, nós agradecemos a Ti pela vida do pastor Maico, que gentilmente atendeu o convite e veio para nos abençoar. Nós temos crido, ó Pai, que o Senhor há de usar cada um desses homens como profeta, como a sua voz para falar ao nosso coração. E muito obrigado, ó Deus, porque o Teu servo foi esse instrumento do Senhor para nos edificar, ó Pai, edificar a nossa fé e fortalecer o nosso interior, para que possamos estar fixo no principal foco, no alvo, que é Cristo e a eterna glória contigo. Deus abençoe teu servo, abençoe, ó Deus, o seu lar, a sua casa, a vida de Gabriela, Senhor, sua esposa, seu casamento, seja com teu filho, ó Deus, em sua trajetória de fé, no seu ministério, a igreja em Volta Redonda, aquela membresia, a cada dia que possa crescer e ser fortalecida pelo poder do Espírito Santo. Nós, assim como temos sido abençoados, retribuímos com essa oração, pedindo assim as suas bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Obrigado, Maicon. Glória a Deus. E diante dessa palavra, vamos então, para manter essa esperança, essa chama viva em nosso coração, e o foco, como um velho e antigo hino. Fite seus olhos em Cristo, contemplemos a graça de Deus, e aos poucos o mundo se apagará, sobre a luz da glória de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E nós vamos manter essa ligação, firmar essa aliança em nosso coração e prosseguirmos, para que possamos, como Paulo disse, um dia também dizer: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Estamos ainda combatendo, que possamos manter a nossa fé e obediência às ordenanças do Senhor. Convido neste momento os nossos irmãos para nos ajudarem. E vamos orar pelos elementos. Depois, enquanto estiver servindo, também peço aos irmãos que vão nos ajudar com um cântico. Virei para cá os elementos. Bendito e poderoso Deus,
em cumprimento à tua palavra, a sua ordenança, diante desse sacramento, um memorial, porque trazemos à memória aquilo que Cristo fez por nós, ao entregar a sua vida, ao morrer, levando sobre ele as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Então, aqui representando o seu corpo, o pão que nós vamos tocar e comer, o sangue que foi derramado na cruz, o sangue vertido que nos purifica de todo e qualquer pecado. Fomos comprados por preço precioso, e aí então simbolizado através do cálice, do fruto da vide, no nosso caso o suco de uva, que também assim abençoamos, e que ao tomarmos, Senhor, possamos firmar essa aliança em nosso coração. Eis aí os elementos, o pão e o cálice, símbolos do corpo e do sangue. Que assim seja consagrado, abençoado para a nossa participação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Os irmãos podeis receber, ao receber esperais uns pelos outros, como assim nos orienta a palavra. Enquanto isso, louvemos a Deus, cantamos. Você pode manter a sua oração, manter o seu foco em Cristo, no Senhor, a nossa esperança, a nossa força. Aleluia. O de cruz se erigiu, belo um dia surgiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, É por uma coroa trocar, desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim. Que maravilha, Jesus. Porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa A trocar. Glória a Deus. Esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus.
ela vem, graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Sim, eu amo, oh Deus, aleluia. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Quer por uma coroa trocar. Quer por uma coroa trocar. Quer por uma coroa Glória a ti, Jesus, Santo, glorioso, bendito Deus, de toda a glória, ser exaltado, Senhor. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus, glórias sejam dadas ao nosso Senhor. Porventura alguém foi esquecido dos elementos? Segura o pão. Erguemos o pão e agradecemos. Essa é a nossa palavra nesta manhã. Obrigado. Porque mesmo sem merecer, pecadores que somos, o Senhor, pela tua graça, nos salvou. O Senhor nos reconciliou. Jesus, o caminho, a verdade, a vida. Ele cancelou todo escrito de dívida que era contra nós. Levou sobre si o castigo que nos traz a paz. E hoje aqui estamos
para sermos fortalecidos por Ele. E que assim seja, nesse ato solene, de um simbolismo, mas de uma verdade profunda que trazemos em nosso coração, pois se trata da verdade da Tua palavra. Fortaleça-nos, ó Pai, ao comermos do pão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Disse o Senhor aos seus discípulos: tomai e comeis. Poder comer neste momento pão. Aquele que assiste na presença do Senhor, ele não tem pressa. Nós nos alimentamos do Senhor e por isso expresse a Deus a sua gratidão por esse alimento vivo. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Tu alegra a nossa alma, Tu nos fortalece, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. E somos gratos, ó Deus, pois trazemos também os ensinamentos, a lição de amor, de humildade, de serviço, que o Senhor nos deixou. Muito obrigado. Louvado seja Deus. A seguir, Jesus tomou o cálice e, tendo dado graças, abençoou e deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por muitos para a remissão dos seus pecados. Havia um escrito de dívida, não teríamos como pagar, não teríamos, estávamos inadimplentes, mas no seu sacrifício, na sua oferta de amor, Ele nos amou primeiro. Amamos porque Ele nos amou, achou graça em nós e nos deu essa oportunidade de ter uma vida transformada. Para bebermos o cálice da bênção, Ele tomou o cálice do fel, amargo, de dores. Homem de dores, como profetizou Isaías, que sabe o que é padecer. Não havia beleza nem formosura, nada que agradasse o seu semblante, que atraísse as pessoas, a não ser aqueles que lançavam muxoxo, dizendo: salvou a muitos e nos salva a ti mesmo. Sim, Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. E hoje estamos aqui para agradecer e manter essa aliança com o Senhor. Eis aí a sua vitória, igreja. Eis a sua vitória. O sangue do Cordeiro que nos purifica de todo e qualquer pecado. Erguemos o cálice e agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade, pelo privilégio. Não há nenhum mérito em nós, não somos merecedores, mas agradecemos pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua compaixão, e pela oportunidade que Tu nos concedeste, e para mantermos essa aliança contigo. Aqui estamos, ó Deus, trazendo à memória o grande sacrifício, único e perfeito, para todo sempre, pois assim Tu compraste, nos compraste para Deus, Jesus, e hoje nós somos livres para adorar. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e mantendo a esperança de um dia participarmos do grande banquete na sua glória, num só cântico, num só louvor, num só coral de exaltação e agradecer o Teu santo nome, e ouvindo de sua voz: vinde benditos de meu Pai, entrai para o gozo eterno. Oh Senhor, com essa expectativa assim participamos da sua mesa, e pedimos que o Senhor abençoe o cálice, e que assim sejamos edificados pela Tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Disse o Senhor aos seus discípulos: tomai e bebei. Eu digo à igreja nesta manhã: bebamos todos em o nome do Senhor. Podeis beber. Te louvamos, ó Senhor. Vamos ficar de pé. Pega suas mãos e glorifique. Pelo seu imenso amor, manifesta o seu perdão e poder.
assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó. Te louvamos, igreja. Erga suas mãos e adore ao Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Obrigado, Jesus. manifesta o seu perdão e poder, e assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Glória a Deus. Bendita a sua presença, que nos alegra, que nos fortalece, esperança de nossa alma. Glória, laborabassuricária. Glórias, glórias ao teu santo nome, Jesus. Nós agradecemos e te louvamos pelo privilégio, mesmo sem merecer. Obrigado, Senhor, por participarmos da sua mesa. Nós te louvamos. Glórias sejam dadas a ti. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Isso mesmo, Deus é maravilhoso e bom em todo tempo. Em todo tempo Ele é bom. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Pastor Maico, mais uma vez, obrigado. Leve um abraço para Gabriela, para a igreja em Volta Redonda. Logo mais com outros irmãos, né? A gente está tendo que dividir por causa dessa questão do distanciamento. Então outros irmãos vão estar aqui para receber a palavra. Mas durante a semana estaremos disponibilizando para vocês, né, a reflexão, a missão, que é o título da mensagem, e o pastor desconhecido ainda, como hoje você pode, né, ser revelado, o pastor Maico no momento. Então logo mais, né, teremos um outro irmãos. No domingo que vem, à noite, também teremos o pastor. Pela manhã, eu não convidei, porque eu vou estar pregando numa ordenação diaconal, na Igreja Nova Vida em Itaguaí, no amigo pastor Marcos, que já 2 ou 3 vezes esteve aqui conosco, e foi adiado por algumas vezes essa ordenação em função da pandemia. E quando ele fez o convite, eu não tinha como dizer não, mas vai ter culto pela manhã, venha para ouvir a palavra de Deus, através do pastor, do irmão, do diácono. Bom, Deus vai estar aqui conosco, falando ao nosso coração, tá bom? Quero agradecer a família que chegou neste momento, sejam bem-vindos, né? Uma pena que chegou aqui no final, mas obrigado. Sinta-se à vontade em nosso meio. Nós somos a Igreja Cristã Nova Vida aqui em Lages. Sou o pastor Alain e temos a alegria de recebê-los. Deus abençoe. Nos reunimos aqui domingo às 9 horas e às 19 horas, e terça-feira estamos especificamente orando pela família às 7h30 da noite, tá bom? Deus abençoe vocês. O Arlen, nós estamos juntos, meu filho, em oração, né? Junto pela irmã Valdelane, que bom te ver, né? Estamos aí nesse propósito. Pastor Antônio tem se recuperado, deve, segundo a programação, né, ficar internado até amanhã, mas talvez ele mesmo tenha, assim, não é que, como o pastor Velasco, né, diz, hospital não é hotel, né, então não gostamos de ficar no hospital, mas a possibilidade da realização de outros exames que normalmente não conseguem serem feitos, até tendo a cobertura de um plano de saúde. Como ele já está no hospital, ele está internado, ele foi um momento de descanso com a sua esposa, Selma, em Campo do Jordão, passou mal, apenas foi o leite que derramou diante de uma sequência de problemas, mas está sendo cuidado, está bem, e como eu disse, ele deve receber alta, se não amanhã, durante essa semana, mas vamos manter aqui as nossas orações. Foi muito bom poder estar aqui essa manhã contigo, né? Joana, Jadilson, bom poder ver vocês aqui, meus filhos. Erga suas mãos, vamos agradecer, orar.
Pai amado, em meio à expressão de gratidão, lembramos daqueles que ainda precisam, Senhor, da intervenção do Teu poder, da Sua misericórdia, e aqui em especial, junto com o nosso irmão, o Arley, Senhor, diante de todo esse desafio de dias intensos, em virtude da enfermidade da sua mãe, irmã Valdelaine, e nós estamos aqui, ó Pai, juntos com o nosso irmão, intensamente, orando, pedindo a Sua misericórdia, a Sua graça, o Seu agir sobre a vida da Tua serva, assim também como a vida do pastor Antônio, para o seu restabelecimento. Deus, durante esse período que tem sido também de reflexão acerca da sua vida, das suas trajetórias, de prioridades, seja com Teu servo, ó Pai, também não apenas curando o seu físico, mas dando a oportunidade de todo esse aprendizado em toda e qualquer situação. Então, diante de tudo que pudemos fazer aqui essa manhã, orando, lembrando, engrandecendo, se alegrando na Tua presença, sendo fortificado pela Tua palavra, mantendo a ligação com Cristo através da participação e da ministração da Santa Ceia do Senhor, entregamos esse culto a Ti. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Tenha um bom dia, vá em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.